Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Paradigma. E hoje é o episódio 4. Temos a honra de receber Dr. Paulo Lerry e o meu amigo o pastor Hudson Uchoa. Hoje nós vamos entrar não no campo do debate, mas nós estamos aqui para conversar e aprender um pouco sobre um estudo muito bacana que o Dr. Paulo fez. E vamos começar pelo começo. Doutor Paulo, seja bem-vindo. É mais um que faz parte do nosso seminário teológico lá na barbearia. Nós Os temos estudos bíblicos. estudos bíblicos. E, assim, nesses encontros a gente descobriu que você tem um estudo baseado na paixão de Cristo. Se apresente para o pessoal que está em casa, conta um pouco da sua trajetória, quais as suas formações, e o espaço é seu. Fica à vontade. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Então, eu sou Paulo Lerry, eu sou médico cardiologista, certo? Sou casado, tenho 2 filhos, né? Estou casado aí há 19 anos. E fiz medicina por vocação, né? Em 2006, e depois de 2006 vim morar em Conquista por um breve período de 2 anos. Foi quando eu conheci minha esposa aqui em Conquista, minha esposa é conquistense, eu sou de Salvador. E voltei para Salvador para fazer minha especialização, mas já pensando em voltar para essa cidade que me conquistou, inclusive virei cidadão Sim, conquistense há alguns anos atrás, Legal. na Câmara. E aí voltei já com minha especialização, então aqui desde dezembro de 2013, né? Nesse processo aí, houve um processo, assim, eu nasci num berço católico, mas é aquela famosa, assim, bem dizer católico, mas não estudava a fé, não me aprofundava, então é aquela questão de católico IBGE. E a minha verdadeira reaproximação com a igreja aconteceu aqui na cidade de Conquista, e aí na Semana Santa, né, na Quaresma, me deu a vontade de me aprofundar nessa questão do estudo da paixão de Cristo do ponto de vista médico, já que eu sou médico, né, médico cardiologista, então eu poderia, assim, usar os meus conhecimentos um pouco para ajudar nessa questão de aprofundar um pouquinho nessa questão da paixão de Cristo do ponto de vista médico. Realmente, o que é que Jesus sofreu ali como ser humano, como a gente, né? E aí, que eu, nessa quaresma, aí teve a questão do Frei Dias, foi a primeira e única vez que eu participei da quaresma de Frei Dias, que é sofrido mesmo, mas aí aproveitei esse tempo da madrugada para fazer essas aulas, né? Fazer esses estudos e esses slides que acaba apresentando em alguns lugares, foi na igreja, e aí acabou tendo esse trabalho que você acabou conhecendo aquelas conversas teológicas lá na barbearia. Estamos legal, aqui. legal. E para não perder o costume, doutor Paulo, nós vamos fazer o nosso ritual de iniciação do podcast. Uhum. Qual paradigma você deseja quebrar nessa noite? É isso, o paradigma é justamente esse, porque muita gente acha que a Paixão de Cristo foi um evento meio mitológico, né, distante, e eu quero quebrar esse paradigma, mostrar realmente que a Paixão de Cristo foi um evento humano, divino e realmente histórico, né, e mostrar para as pessoas que realmente isso aconteceu e que veio para nos salvar. Legal. Excelente. Doutor Paulo, então começando aqui essa nossa rodada, como já foi dito aí pelo William, de forma alguma a gente quer aqui um debate, né? Pelo contrário, não há crescimento quando há debate. Há crescimento quando a gente tem a oportunidade de ouvir as experiências dos outros, né? Então, por isso eu queria começar com uma pergunta aqui. Depois de tanto tempo assim estudando esse tema, o que mais você sente que mudou na sua própria vida na compreensão da cruz, do sacrifício, do sofrimento de Cristo? Como que isso mudou a sua vida? Mas é isso, Cristo, resumindo, né, Cristo acabou comprando, entre aspas, nossa alma com o seu próprio sangue, né? Ele precisou de um sangue divino, um sangue de um Deus, né, o único Deus, para nos salvar do pecado. Então, depois que eu comecei a estudar o sofrimento, o que ele passou, né, para nos salvar, para oferecer esse sacrifício, porque por um pecado contra Deus, só um sacrifício de um divino poderia nos salvar, né, de um Deus. E Deus Pai ofereceu Deus Filho, que se ofereceu também para nos salvar. Então para a gente merecer isso, realmente a gente tem que mudar de vida. Jesus Cristo não merece sofrer mais por nossos pecados.
E cada vez que a gente peca, a gente está flagelando ele mais uma vez, junto com os romanos que flagelaram ele há 2000 anos atrás. E foi no meio desses estudos que isso começou a apertar mais o seu coração. Você falou que é de origem católica, né? Isso. Na infância, católico de IBGE, mas que depois foi se desenvolvendo aí. Isso. E aí, a partir desse momento, então, tem essa transição de pensamento na sua cabeça. Deixa de ser só uma coisa histórica ou contada e passa a ser uma realidade viva na sua essência, né? Na sua jornada. Isso, é uma realidade que hoje, assim, a fé é uma coisa difícil, né? A gente fortalecer ela. Por isso que a gente precisa muito de Deus fortalecer nossa fé. E uma das coisas que entra sempre em minhas orações é essa. É que ele mantenha a nossa fé e que ele faça essa fé crescer. E realmente é esse conhecimento histórico e acabou sendo com conhecimento científico e médico, né? Então eu tenho essa oportunidade, que eu estudei medicina, então acabo compreendendo talvez um pouquinho melhor o grau de sofrimento que Cristo teve para nos salvar, do ponto de vista humano ali naqueles momentos. Então isso acaba nos fazendo refletir e fazer crescer, né, nessa questão da fé e da paixão e nosso amor por ele. Mas assim, você disse que houve uma virada de chave na sua vida, claro que baseado nesse estudo e tal, e você disse que você foi um católico de IBGE. Qual era a diferença de pensamento que você tinha naquela época para o pensamento que você tem hoje? Vira um pouco uma fé de conveniência. Sim. Né? É aquela fé. O que me convém, eu acredito. O que não me convém, né? Deixa pra lá. O católico é mais ou menos isso. E acho que não é só o católico. Não. Qualquer pessoa que se diz ter alguma fé, né? Mas que não segue o que realmente o que é escrito lá, é um cristão de conveniência, né? Então, eu era desse jeito. Então, e aí, quando eu acabei... Assim, o que me ajudou na conversão, na realidade... Isso fez crescer minha fé, mas o que me ajudou na conversão foram duas pessoas aí. O primeiro foi o Olavo de Carvalho. Sim. O Olavo de Carvalho, assim, eu não conhecia ele, né? E aí eu vi um livro, assim, no título, né, na internet, e até baixei o PDF, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Achei engraçado o livro, o título disso, que livro, título engraçado, não conhecia nada. Mas eu comecei a ler o livro e realmente, cara, eu percebia que o mundo atual que a gente vivia é um mundo que tinha alguma coisa de errado, você percebia isso, mas o que é que tinha de errado naquilo ali? E esse velho, há 20 anos antes, 30 anos antes, conseguia descrever detalhadamente o que estava acontecendo e mostrando as causas. Eu disse, rapaz, esse cara tem alguma coisa diferente. E, assim, para mim é um grande intelectual, e quando eu soube ele era católico. Eu disse, rapaz, católico... E antes de ser católico, ele era ateu. Ele era ateu, chegou a praticar a parte islâmica, né? Virou esotérico, ele passou por tudo isso, né? E acabou no catolicismo. Então você vê que é realmente no cristianismo, né? No cristão. Então, aí eu disse, não tem uma coisa diferente. O cara com esse grau de intelectualidade, acreditar no cristianismo e no catolicismo, tem uma coisa diferente. Isso aí me chamou a atenção. Sim. E a outra pessoa foi o Padre Paulo Ricardo. Não sei se vocês conhecem, mas o Padre Da Paulo Canção Ricardo, Nova, né? ele também faz. Ele não é da Canção Nova, mas ele faz muitos programas no Canção Nova. Mas eu sabia da meu interior que aquilo era verdade, mas aquele negócio é difícil a gente largar os pecados de estimação, né? Então, mas a verdade estava ali. Aí realmente esse caminho começou por aí. Aí eu fui aprofundando, estudando, né? Lendo as escrituras, lendo alguns autores católicos, patrícia, alguns livros da patrícia, que acabou fazendo esse fortalecimento. E realmente, e aí a questão da paixão de Cristo, quando eu comecei a estudar a paixão de Cristo, aí veio fortalecer muito mais. Né? Agora vamos tentar partir já para dentro desse campo que você se dedicou a estudar e tal. Para muitos, para o cristianismo de forma geral, talvez um dos momentos mais sofridos de Cristo seja ali o momento do Getsêmani. Né? Ali a gente vai se deparar com uma cena que depois talvez a gente faça uma outra perguntinha sobre isso, mas uma cena de um sofrimento altíssimo de Cristo. Agora, assim, dentro disso, por que essa história do Getsêmani, diante da sua pesquisa, do seu estudo, ela se torna assim tão importante para nós que vivemos aí 2000 anos depois desses acontecimentos? Por que isso toca, de alguma forma, a nossa história, e não apenas a cruz, mas já começa dali, Getsêmani, tudo
tudo que se passou por ali. Sim. São as últimas 12 horas de Cristo? Ali é a última noite que A ele última- passa, né? sim. A última grande noite, depois no outro dia ele já é levado para os julgamentos, na madrugada ainda ele é levado para os Então, julgamentos. Né? no Getsemane se inicia a paixão de Cristo. Na verdade, Cristo já sabia que aquilo ia acontecer desde que Sim. veio, né? Tanto que ele falou para os apóstolos algumas vezes, e os apóstolos Sim, viam aquilo sim. acontecendo e não acreditavam. Mas, realmente, o sofrimento, como ele sabia que o momento estava se aproximando, e ele muitos anos, eu não vejo a hora de beber esse cálice. Eu não sei se foi exatamente cálice com os apóstolos, né? Então, ele já sabia que isso ia acontecer, e sabia que era necessário acontecer, né? Para nos Sim. salvar. E aquele momento de aproximação da paixão, então ele estava vendo o que ele ia sofrer. Na verdade, Cristo sabia tudo que aconteceu, o grau de sofrimento que ele ia ter. Então, e aí a gente tem que lembrar que Cristo é uma pessoa, né? E tem duas naturezas, a divina e humana, ali na união hipostática. Então, o sofrimento humano é o sofrimento que nós teríamos também como qualquer ser humano. Então, ele sabia que ia sofrer tudo aquilo ali. Então, a agonia de Cristo de Getsemane foi a agonia dessa questão do sofrimento físico que ele ia ter, então ele sabia, né? E aí vem uma questão mais espiritual, teológica, que aí é esse livro da Ana Catarina Emmerich, que descreve muito bem essa questão. Então, Cristo, naquele momento, ele viu o pecado, todos os pecados da humanidade, passados, né, que estava acontecendo naquele momento, e os futuros, os nossos pecados, inclusive. Então, ali ele viu todos os pecados, né? Então, o grau de sofrimento para ele foi justamente esse, tanto a questão física, humana, mas como a questão também psicológica. Então, imagine o grau de pressão psicológica que ele estava tendo ali, vendo tudo aquilo naquele momento, sabendo que ia sofrer, que ia morrer, né, por nós, e saber que mesmo depois de sua morte, ainda as pessoas iriam ter dificuldade de crer nele, e mesmo crendo ainda ter vários pecados gravíssimos que iriam acontecer na humanidade no futuro, né? Então, ele vendo aquilo ali, então ele viu o grau de sofrimento, e realmente isso acontece. Você vê que naquele momento Cristo não sofreu nenhuma agressão até a chegada dos soldados judeus, né? E é de sua sangue. Então, Essa é a próxima questão mesmo a ser levantada. isso. De alguma forma, a medicina tem como corroborar com esse pensamento do sofrimento, do sangue sair assim em forma de suor, como se fosse suor do corpo? Ele estava num nível de angústia tão grande Extrema. que o corpo dele Estava sofrendo. Sofrendo. Isso aí acontece, isso aí é descrito na ciência, né? Então, a gente tem um sistema nervoso da gente, tem um sistema nervoso mais rudimentar, que é um sistema nervoso autônomo. É muito de reação involuntária. Então, a gente tem um sistema nervoso simpático e parasimpático. Simpático, né, é mais para aquela reação de luta ou fuga. Né? Então, nos momentos de estresse, o simpático atua. E de parasimpático, momentos mais de calma, todo parasimpático atua. Então, Cristo, naquele momento, o sistema nervoso simpático dele estava altamente ativo, né? Então, você vê que ele não começa suando sangue, ele sua muito por causa do sistema simpático. Sim. A pele geralmente fica mais fria, pegajosa, frio, então ele tem sudorese profusa. Então, que viu a paixão de Cristo, então a imagem que você vê lá é totalmente suado. Os apóstolos no filme realmente está descrito, né? Eles não reconhecem direito quando Cristo chega, porque realmente tem muito sofrimento. Então, esses graus de extremo estresse, né? E depois veio uma fase de alívio, que aí o livro volta como se os anjos estivessem confortando ele, aí o parasimpático atua. Então, essa variação do simpático e parasimpático faz que pequenos vasos juntos da glândula sudorípara ali se estourem. E aí as hemácias do sangue entram na glândula sudorípara e ele começa a suar sangue. Então, esse descrito, né, na literatura científica como isso aí, como consequência de alto grau de estresse psicológico. Né? Não é comum o evento, mas são eventos raros, mas que acontecem geralmente em situações de estresse altamente intenso, né, psicológico. Então, realmente A ciência dá algum nome para... Hematidrose, né? Hemata é relacionada a sangue, hidrose é de suor. Então, hematidrose
seria o nome Então, existem científico para isso aí. outros casos na literatura Existe. científica. Existe. Então, como ser humano, Cristo, você vê que realmente ele teve Caramba, esse grau de estar sim, psicológico. sim. Então, Ele foi humano ele 100%. foi humano 100% naquele sofrimento. Ele Sim. não usou. E aí o livro coloca isso também, que ele não quis, né, de que nenhuma questão divina o aliviasse desse sofrimento. A gente vê ele fazendo isso o tempo inteiro, né? Quando ele é tentado no deserto, por exemplo, ele está ali 40 dias de jejum e ele vai passar por aquele estresse também de ser tentado pelo inimigo. Então, Jesus, ele abre mão, né? Na sua compreensão também, ele abre mão dessa parte divina para estar como ser humano, sofrendo e podendo dizer assim, olha, eu sei o que o homem sofre. Sim. Né? E aí, e é possível você, pelo menos, se aproximar da minha imagem, né? Sim. Ser o que eu sou, ser um novo Cristo, né? Claro, não vai ser nunca, mas para eu procurar ser um novo, procurar o caminho de ser um novo Cristo, né? Como Paulo coloca. E você acredita, assim, que durante esse processo de sofrimento, ele sofreu mais no corpo fisicamente ou emocionalmente, assim? Os dois. O mesmo grau de sofrimento. Cristo já chegou, assim, quando acabou ali o Getsemane, ele já estava extremamente esgotado. Sim. Então, aquela imagem da paixão de Cristo, que ele cai, né, se prostra, realmente, aquilo foi real, né? Então, realmente, ele estava extremamente esgotado ali já, do ponto de vista psicológico, e que a gente sabe, a gente trabalha assim, a gente trabalha um tempo, trabalha 12, 14 horas no dia, você fica esgotado pelo grau de trabalho, às vezes grau de estudo, você vai estudar porque passou na faculdade, escola, passa muito tempo, você fica esgotado psicologicamente às vezes, né? Então, imagine Cristo que sofrendo aquela agonia toda psicológica. Porque esse sofrimento começa na semana toda, né? Ele já começa aquela semana ali de ansiedade, né? Aí a imagem de Cristo, assim, a paixão de Cristo mostra, lembra que assim, na hora que ele está entrando para ser julgado, todo mundo julgando ele, maltratando, né, atirando, vai para a imagem do Domingo de Ramos, isso, né, que todo mundo estava exaltando uma semana antes. Uma semana antes, e ele sabe, entrando ali no Domingo de Ramos, o que é que dizer? Esse povo meu que está me exaltando agora, daqui a uma semana vai estar... Perfeito. Então, realmente... Um conflito terrível, né? Imagina. Rapaz, assim, é muito legal ouvir isso, porque assim, a gente segue o relato bíblico, a gente entende o relato bíblico, mas quando a gente vê também que, de alguma forma, a medicina embasa isso, também traz para a gente, assim, um pouco mais de crença, né? De comprovação da nossa fé, né? Não é apenas algo... Claro, a Bíblia, para a gente, é o mais importante de tudo, mas a ciência comprovando aquilo que está dentro do relato bíblico, Corrobora que a Bíblia está... assim, eu não sei se no seu estudo, na sua pesquisa, você se debruçou também para estudar um pouquinho das questões psicológicas que assolavam Jesus ali naquele momento, se existe algum paralelo entre esse sofrimento de Cristo naquela época com esse tanto de enfermidade mental que a gente vive hoje também. Eu sei que não é sua área específica como cardiologista, mas de repente, no aprofundamento aí do teu estudo, você tenha caminhado um pouquinho nessa direção aí de questões psicológicas, aquilo que estava sendo ali um problema para Cristo psicologicamente, e se existe algum paralelo com isso, com esse tanto de problemas psicológicos que a gente vê. Do tipo de ansiedade. Depressão, ansiedade, sim. Angústias, assim, grandiosas, né, que a gente vê algumas pessoas passando. Aí, assim, do que Cristo passou, só mostra assim, como a gente hoje não está preparado para a diversidade, né? Sim. Eu vejo isso muito na questão do meu dia no consultório, do dia a dia no consultório, certas questões, por exemplo, insônia. Há 20, 30 anos atrás, não existia essa série de medicações, 50 anos atrás, né? Medicações para insônia, para tratar insônia, para tratar depressão. E como é que esse povo vivia? Então, quem nunca perdeu uma noite de sono, né? E hoje uma pessoa não é capaz de não perder uma noite de sono, você tem que recorrer a uma medicação aqui, você tem que sempre procurar. Por quê? Porque você não pode sofrer um pouco. Sim. Porque você não pode ter uma diversidade. Né? O sofrimento é pedagógico. Né? O sofrimento é pedagógico.
né? Então, eu acho que não que haja um paralelo do psicológico de Cristo, eu acho que pelo contrário, Cristo nos mostrou que de um sofrimento ele salvou a humanidade. Então, a gente com sofrimento a gente pode aprender um pouco a crescer, né? A questão católica é o sofrimento, você pode oferecer para o bem de uma outra pessoa, oferecer esse sofrimento para Cristo, né? Cristo, eu estou sofrendo aqui, então que esse sofrimento sirva para uma outra alma que eu possa orar, Então, que eu assim, possa rezar. a gente pode entender também que nesse momento de adversidade, ele se manteve firme emocionalmente. Firme emocionalmente, você vê que Judas não manteve a ele mesma firmeza e não acabou se teve. matando. Algo do tipo, né? E realmente, você vê que com o Mano ele pediu para afastar algumas vezes, pai, Sim, afasta se de mim esse possível, cara, afaste. Sim, seja feita a tua vontade. seja feito, mas no momento ele diz, olha, e a gente tem que fazer isso. Às vezes às vezes, no sofrimento, a gente tem essa reação, diz, pô, por que eu estou sofrendo? Porque... E assim, mas por quê? Por que não eu? Tem que ser o outro. Sim. Né? Então, as nossas cruzes estão aí para a gente carregar, né? Então, se a gente compreende que Cristo não dá Deus não dá um fardo que a gente não possa carregar e o fardo que ele dá a gente é para a gente carregar, eu acho que a gente consegue suplantar esse fardo com muito mais tranquilidade. Muito bom. Há um tempo atrás eu li um livro de Abraham Heschel. Ele é um líder judaico e ele teve um problema com um filho. O filho, com 13 anos, ele vai descrever no livro, assim, definhou de tal forma que foi a óbito, né, com 13 anos. Aí ele escreve o livro Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. E ele faz esses questionamentos a Deus, mas Deus, por que eu estou sofrendo? E as pessoas às vezes chegam, né, na boa intenção de trazer um consolo, um conforto, dizer assim, não, fica tranquilo, foi Deus que quis assim. E aquilo não confortava de forma alguma, pelo contrário. Será que Deus quer o mal daqueles que não trazem consigo culpa e tal? Então ele descreve muito sobre essa angústia assim que ele sofreu, esses momentos que ele passou, tentando entender alguns porquês. E tem coisa que a gente não vai entender o porquê mesmo, né? Não vai entender. Tem um motivo, né? Eu acho que tudo tem uma finalidade, né? Nada acontece ao acaso, como muita gente, nada acontece ao acaso. Até o mal vem para um bem maior, Santo Agostinho falava, né? O Sim. mal sempre vem para um bem maior no futuro, É, que a gente não entende naquele eu momento, né? passei por momentos na vida assim, minha filha com 5 anos fez um transplante de medula, todo mundo que convive com a gente sabe. E as pessoas falavam para mim assim, você e Jamil são fortes. E eu respondia da seguinte maneira, eu falei assim, cara, quem tá sofrendo é a Isabela. Uhum, Se eu demonstrar qualquer tipo de fraqueza aqui, qual a imagem que ela vai ter de mim? Eu já vi Isabela ser furada mais de 30 vezes para achar acesso. Então, assim, quem tava sofrendo era ela. A gente sofria ali, o emocional da gente ficava bastante abalado, mas ela sofria emocionalmente e sentia no físico dela. uhum. E já teve situações de um determinado casal chegar no hospital, a Isabela no IBR, a criança com a virose. Os pais chegaram desesperados. Eu e Jamil chegou com a Isabela no colo, Isabela indo pra UTI. Eles olharam pra gente assim e falaram assim: a gente veio aqui pedir desculpa pra vocês. A gente entendeu por quê. Falou assim, porque a criança tá com uma virose e a gente tá desesperado. Vocês estão levando a criança pra UTI, firme, sabe? Eu acredito que essa postura nossa, claro que a gente foi moldado com o passar do tempo, aquilo trazia força, trazia confiança para Isabela, para ela saber que ela tinha os pais do lado dela. Todas essas questões emocionais eram muito válidas para ela. Sempre tem um fim. Eu vejo muitas vezes um sofrimento desse serve para fortalecer. Às vezes eu entendo, é um casal que tá, se a pessoa tiver, Sim, fortalece a união do casal. Sempre tem um se ter fé, aí tem que ter fé, né? Então, certas coisas tem que ter fé, porque eu imagino a pessoa que não tem fé, o grau de sofrimento que essas pessoas devem nossa, ter, porque a gente tem um amigo nosso que recentemente a filhinha dele faleceu de uma doença hematológica, né? E aí eu fico imaginando, eu não imagino a dor de uma pessoa que perde o seu filho, principalmente filho pequeno, né? Mas imagine se essas pessoas não tivessem fé, né? O grau de desespero que deve ser, né? Porque, assim, se você só acredita que nessa parte material aqui, acabou a vida dessas pessoas. Não tem um fim maior. O que é que você vai fazer nessa vida, né? A gente coloca todas as expectativas no filho, né? é, Então,
não pode ser dessa forma. Então, a fé nos ajuda a suplantar isso aí, a entender um pouco, claro que a gente não compreende completamente, mas entender um pouco o sofrimento, né? E aí eu digo que sempre pedagógico. A gente não aprende muito com os louvores, os elogios, né? E com a sua felicidade. A gente aprende muito mais com as dores mesmo, às vezes com as críticas, né? Essas coisas. Excelente. Cristo foi açoitado, apanhado, cuspido, apedrejado durante todo esse momento depois do Getsemane. E a outra coisa, talvez, Getsemane falou, passa muito na Bíblia, assim, fala da agonia, mas essa questão desse sofrimento de Cristo por nosso pecado, eu acho que quando a gente lê essas visões de Ana Catarina Érica, a gente vê realmente que foi muito maior do que está escrito ali literalmente na Bíblia, né? A Bíblia não tem como passar, o próprio João falou, não tem como ele escrever tudo que Cristo passou ali na Bíblia, né? Então, então, o grau de sofrimento psicológico foi muito maior, talvez tão intenso como o sofrimento físico. E nessas visões que ela conta nesse livro, ela relata algo assim que, como o pastor falou, talvez a Bíblia não conte, mas tenha passado desapercebido. Algo que ela conte assim que a gente possa... Tem o mundo, nessa questão de Getsemane, ela bota muito o mundo espiritual, né? Sim. Cristo vê os demônios ali atentando. Porque no filme da Paixão de Cristo, Satanás aparece, né? Aparece naquela cena. Né? E realmente demônios aparecem para Cristo naquele momento, atenta, e até fala, você acha que pode, você só pode... não sei se não lembro a palavra direito, não sei se eu botei aqui na apresentação, mas você acha que você pode salvar a humanidade, alguma coisa desse tipo, né? Então ele fica tentando, mais uma vez, voltando um pouquinho lá no deserto, você colocou, você continua tentando Cristo naquele momento, né? Da paixão dele, daquele sofrimento dele, né? Então, realmente, eu acho que a Bíblia, talvez, a gente não consegue perceber tanto o sofrimento psicológico. A gente vê muita questão física, mas o sofrimento psicológico ali no Getsemane foi muito tenso. Tanto que teve a matidrose ali que coloca ali, e quem descreve isso é Lucas, né? Lucas era médico. Então, Lucas tinha talvez essa percepção e colocou aquilo ali para demonstrar que realmente o sofrimento psicológico dele foi muito tenso. E você, como cardiologista, a pessoa está nesse nível de sofrimento que ela chega a transpirar sangue. Sim. Como funciona o coração dessa pessoa nesse momento? Aí o coração, geralmente, o sistema que eu falei, né? O sistema simpático é a reação de luto ou fuga. Então, o coração fica bastante acelerado, né? Taquicárdico, né? Isso, o trabalho cardíaco aumenta, né? Então, o gasto energético aumenta, né? E vai ser a última refeição que Cristo vai ter, vai ser a refeição da Páscoa, que a gente acabou de comer. Você vai ficar todo aquele período até a crucificação sem comer, né? Sem hidratar, pouca água, até ele sente sede, né? Então tem essa questão também. E aí o coração acelerado, ele sua muito, então isso vai ajudar, isso vai até explicar um pouquinho lá na frente uma das causas que vai levar Cristo a aparecer. Então a sudorese intensa vai desidratar, então ele começa a aumentar seu gasto energético porque o coração acelera e começa a suar muito, então ele começa a desidratar ali. Sim. Então, isso vai ser um gatilho para começar todo aquele processo de esgotamento físico que vai levar a culminar na morte de Cristo lá. Então, a partir do Getsemane, ele já tem um esgotamento físico ali. Já tem o psicológico e já começa realmente o processo de esgotamento físico, começa ali naquele momento, mesmo sem nenhuma agressão física até aquele momento. Tu imagina no momento da ceia, em que ali o texto bíblico vai dizer que o traidor é revelado, né? Sim. Imagina a partir desse momento o que não foi para Cristo também. Nossa. Imagina, saber que Judas está saindo dali daquele momento, está indo lá para negociar, para entregar, para fazer todo o processo. Depois ele sai dali, vai para o Getsemane, já esperando esse momento em que os soldados viriam ali, o tomariam. Rapaz, realmente deve ter sido assim, uma coisa... de uma profundidade de dor, de sofrimento que ele sabia tudo, né? Difícil até de mensurar. E no livro de Ana Catarina ele fala que o momento que Judas sai é o momento que o diabo entra em Judas, né? Sim. Naquele momento. A visão dela. Isso aí
realmente não conseguir salvar talvez essa alma, né? Para Cristo deve ser uma coisa. Quando ele não consegue salvar uma alma, é porque tem um livre-arbítrio, né? Claro. Judas escolheu o caminho dele, mas para ele deve ser um sofrimento intenso, né? Tenta descrever para a gente assim, dentro da sua perspectiva, a partir do Getsemane, quais foram as horas de sofrimento de Jesus? O que ele foi passando por cada momento? Isso aí eu acho que tem bastante no teu estudo, né? Então, descreve para a gente um pouquinho disso daí, que eu acho que quem está nos ouvindo também vai ter esse tipo de interesse, né? Nos vendo aí, saber assim, exatamente como é que foi aquela semana tão traumática ali. Semana não, na verdade, aquela última noite raiada aquele dia ali tão terrível, né? Aqui eu falei do negócio que eu falei da humanidade, aí que é aqui que Satanás fala para Cristo, né? Satanás enraivecia-se cada vez mais contra Jesus, fazendo passar diante da alma visões sempre mais horrorosas. Gritou diversas vezes a humanidade de Jesus, que tomarás também isto sobre ti, sofrerás também castigo por este crime. Como pode satisfazer tudo isso? Então, realmente é muito forte isso aí. Uhum. Mas aí Cristo, assim, nesse momento, quando acaba a agonia, chegam os soldados judeus, né? Para prender Cristo junto com Judas. E aí Judas vai e beija Jesus Cristo, identificando Jesus Cristo, e aí ele fala, né? Com um beijo que me traz, né? Então ele já sai dali e ali começa a outra coisa que eu queria colocar aqui, né? Como o grau de sofrimento que Cristo teve, aí tem no livro. Ele caiu por terra antes dessa questão dos judeus chegarem. Torcendo as mãos, cobria-se de suor de angústia, tremia, estremecia, estava inteiramente desfigurado e irreconhecível, né? E os lábios pálidos e o cabelo eriçado, né? Ou seja, é o sistema nervoso simpático atuando ali intensamente nessa fase, né? Sim, aí chegou lá, aqui eu falando da matidrose, já expliquei, a traição de Judas, chegou lá e a partir dali Cristo começa, além do sofrimento psicológico, começa o sofrimento físico. As agressões em relação a Jesus Cristo começam ali, e aí a Bíblia não acaba colocando, então é muito das visões de Ana Catarina. Então ela descreve realmente os socos que ele tomou durante todo o caminho, chicotadas, ali começou, né? Açoites, aquela imagem de Cristo cair, né? Aquela fonte, realmente ela teve essa visão, então, no meio da cabeça de Mel Gibson, ele teve uma referência livre, então, o sofrimento físico intenso já começou ali, as quedas, ele estava descalço no meio, então, as pedras ali nos pés de Jesus, quem anda em pedra sabe como é que incomoda isso aí, né? Então, o sofrimento dele já começou ali. Então, ele já chega naquela situação que o filme coloca, né? Ele já realmente mais desfigurado, tanto pela agonia psíquica como a questão física lá, né? Com hematomas, né? Devido aos socos e essas agressões, com os pés já feridos, para ter o primeiro contato ali com os fariseus, né? Primeiro Anás, depois Caifás. Sim. Né? Então, ele já começou a ter aquele sofrimento físico a partir dali da prisão, né, pelos soldados judeus, até a chegada dele na casa de Anás, se não me engano. Então, as agressões começam ali, não foi só no açoite lá pelos romanos, né? Então, ele já começa a sofrer as agressões físicas antes. Esse próprio início ali já poderia ter causado alguma sequela assim mais severa? Você imagina isso? É aí que começa, né? Então é todo um processo, é um contínuo. Então, o que eu falei, ele teve a desidratação pela sudorese intensa, né? O suor intenso, isso acaba desidratando. Tem que pessoas que fazem atividade física maratona, né? Às vezes desidrata, né? Chega a desidratar. Então, Cristo começou a ter o processo de desidratação ali. E a cada pancada dessa pode ter pequenos sangramentos, né? Então, de pequenos e pequenos sangramentos, pequenos hematomas, então vai sangrando. E aí também as agressões fazem uma reação inflamatória no organismo, né? Então, as substâncias inflamatórias que são liberadas no sangue, liberadas no corpo, também são capazes de fazer vasodilatação e há extravasamento de líquido do vaso para fora do vaso. Então, a pessoa começa a perder líquido para dentro do vaso, que é que mantém a perfusão dos órgãos, né? O sangue precisa estar dentro do vaso, sair no lugar certo, nos órgãos certos, para perfundir aqueles órgãos ali. Então, se você começa a perder volume sanguíneo do vaso, essa perfusão dos órgãos começa a se perder. Então, ali começou também esse processo, né? Que vai se agravar muito mais quando os níveis de agressões vão aumentando.
Mas a partir daquele momento já começou todo esse processo de inflamação por causa das agressões, né? Então o corpo libera esses agentes inflamatórios e teve a questão da sudorese lá do Getsemane, que continuou também no processo de agressão durante todo esse processo, que vai contribuindo cada vez mais, né, com essa perda de volume sanguíneo dentro do vaso, né, que a gente chama de choque, né? Então isso vai comer às vezes comida com choque hipovolêmico, porque hipovolêmico choque é quando você tem um distúrbio entre o corpo não consegue manter um fluxo de sangue adequado para manter os órgãos vivos, a perfusão dos órgãos vivos, né? E um dos motivos disso é perda de sangue. Esse chama de choque hipovolêmico ou perda de volume. Choque, desidratação é choque hipovolêmico. O sangramento é choque hipovolêmico, porque perde o que tem sangue. Pode ser por líquido, o líquido do sangue ou o próprio sangue completo. Quando é hemorragia, é o sangue completo. Quando é uma desidratação, perda de suor, né? Sua extensa não bebe água, você está perdendo líquido ali o tempo todo. Então, você tem perda de chama de choque hipovolêmico. Faz isso, você perde volume de sangue. Né? Então pode ser um sangramento que Cristo vai ter por causa das agressões, açoites, né? Tudo isso, e vai ter a perda do líquido sem ter as hemácias pela desidratação, pela sudorese, pela falta de hidratação. Cristo não bebe água, praticamente não bebe água durante todo esse período. Então, esse processo vai acontecer durante toda a paixão. Agora, quando a gente pensa aí já na questão dos açoites romanos, aí, como é que isso se dava? Você tem mais ou menos aí uma... Os romanos eram especialistas em tortura, né? Uhum. Então, eles tinham vários tipos de açoites, né? E aí o filme coloca, às vezes, teve até assim, coloca todos aqueles flagelos que a gente fala, né? Sim. E aí, aqui eu falo que a gente tem a testemunha da paixão de Cristo, que é o Santo Sudário. O Santo Sudário ali é uma testemunha histórica do que Cristo passou. Então, no Santo Sudário, você tem ali, nas marcas do flagelo, na ponta do flagelo, ele tem duas bolinhas em toda açoite que tem ali, que é justamente, aí no filme não tem, o filme bota aquelas garras, tem isso também nos açoites humanos, as garras, ossos, né, pequenas lâminas de ferro, mas o que parece ter no açoite é tipo como é que fala aquele negócio de academia? Anilha, não. Halter. Pequenos halterezinhos que eles amarram na ponta do chicote e aí faz a flagelação. Né? Então você vai ver as duas pontinhas, as duas bolinhas ali no Santo Sudário. Então, que acredita que Cristo teve esse açoite, né? E aí foram diversos, realmente eram dois, pelo Santo Sudário eram duas pessoas flagelando ele ao mesmo tempo, no corpo todo, à frente e atrás, né? E aí a cada açoite daquele, é aquele que a gente falou, né? Agride a pele, mas por baixo da pele tem ali capilar, que são pequenos vasos sanguíneos, que quando você tem um trauma ali, esses capilares se rompem e começa a ter sangramentos internos ali. Então, você tem sangramento ali por debaixo da pele, sangramento ali entre as costelas, né? Que aqui passa vaso também. Você pode ter sangramento ali na contusão, que se chama na contusão pulmonar. Então, você pode ter sangramento ali para a camada que fica entre o pulmão e a caixa torácica, chama de pleura, então você pode ter pequenas efusões pleurais, sangramento pleural. A própria inflamação da agressão também extravasa líquido para a cavidade pleural, isso pode ter contribuído para a questão respiratória, de dificuldade respiratória desse processo, né? Então, e pode ter sangramento para dentro do pulmão também, que chama de contusão pulmonar. Então, o alvéolo, que é para estar cheio de ar para fazer a troca de oxigênio entre o sangue, né? O sangue chega no pulmão, libera gás carbônico para dentro do alvéolo e recebe oxigênio. Então, se aqui tem que ter ar para fazer isso. Sim. Então, se aquilo é preenchido por líquido, por sangue, essa troca não é feita de forma adequada. Então, parte dos pulmões de Cristo provavelmente se encheram de líquido e de sangue ali. Então, essa troca de gás no pulmão de Cristo, naquele momento, começou a ter algumas alterações, né? Que a gente chama de shunt, né? Esse desvio da função de troca de sangue. Então, o sangue passava ali, como na corrente sanguínea, chegava na região do pulmão, estava cheio de líquido, não trocava. Então, o sangue entrava com gás carbônico e saia com gás carbônico. Não oxigenava. Então, parte do sangue já não estava oxigenando mais, diminuindo a quantidade de oxigênio, que vai causar mais falta de ar e diminuição também de chegada de oxigênio para os tecidos. Se não oxigena sangue no pulmão,
né, esse sangue também não vai estar rico em oxigênio para perfundir os órgãos. Então, isso vai diminuir a perfusão dos órgãos, vai contribuir com o choque. Que a gente Existe fala, algum né? relato que dê pra gente uma noção de qual a profundidade na pele dessas agressões? Até que ponto da pele essas agressões? É isso. Aí na Ana Catarina Hering, é que tem aquela cena que você vê de quem viu a Paixão de Cristo, tem uma cena que ele flagela, gruda E e puxa. Puxa. Quando puxa, sai. Sério. Então ela descreve isso. Então ela descreve que conseguia se ver as costelas de Cristo, né, o osso, né, da costela. Então realmente foi bem Invasivo, né? invasivo, né? Foi bem forte. Tanto que na Bíblia você vai ver que quando Pilatos vê Cristo após a flagelação, ele se assusta. Que ele pediu para não açoitar, mas não matar Cristo. Quando ele Sim. viu a situação que Cristo estava, era pura chagas. Aí já estava irreconhecível por causa da agonia psicológica do Getsemane. Então imagine agora, com o grau de açoite que ele teve, grau de agressões, pancadas, depois ele, na crucificação, ou na coroação de Cristo, ele também sofre agressão ali com a cana, né? Então, ele chega praticamente desfigurado, né? Então, realmente, muita gente talvez teria falecido naquele momento. Essa a pergunta que eu ia fazer era bem essa. Você acha que, assim, só nesse momento ali que ele já está sendo flagelado, é a segunda vez, digamos assim, né? Porque ele sai apanhando ali dos soldados e depois ele vai ter, de fato, esse flagelo com açoites e essa coisa toda. Só nesse período ali já era possível o ser humano morrer? Sim, sim. Que é aquilo que eu falei, ele já vinha com agonia, desidratado, né? Não bebeu água nesse período. E com esse grau de flagelação, nem sempre o sangue extravasa para fora do corpo, né? Então, ele extravasa para dentro do corpo. Então, teve o sangramento, provavelmente, que Cristo teve ali, né, no local, e teve a questão do que eu falei daí, da questão da oxigenação. Então, com o trauma ali, com a contusão pulmonar, áreas do pulmão que estavam ficando mal oxigenadas, então o sangue já não conseguia oxigenar direito, então a perfusão dos órgãos já estava diminuída, que chama isso de hipóxia, né? Pouco oxigênio nos tecidos. Por isso que é hipo de pouco e óxia de oxigênio, pouco oxigênio nos tecidos. Então, isso poderia ter levado à morte, sim, Sim. um ser humano, né? Então, aí o livro de Ana Catarina Hering fala que os anjos ali meio que ajudaram ali não ajudaram fisicamente, né? Mas talvez espiritualmente Cristo a conseguir vencer essa questão. Mas aquilo vai, as visões de Ana Catarina, é o que eu falei antes, né? Não é um dogma de fé e não é obrigado a acreditar, os católicos são obrigados a acreditar nisso, né? A visão individual. Mas é que eu falei que os detalhes que ela coloca, não só dessa questão dos fatos em relação à agressão de Cristo, mas arquitetônicos do local, realmente são muito detalhistas, né? Então, difícil você não acreditar em parte do que ela coloca ali nas visões dela. Então, realmente um ser humano morrer naquele momento. Ou não, nos próximos momentos, não chegar a que Cristo teve que conseguir ir até a crucificação, né? Talvez tenha morrido. Não, talvez não na flagelação, mas momentos depois, mesmo antes da crucificação. Então, a neuralgia do trigêmeo é considerada uma das piores dores da medicina, né? Tem gente que se mata por causa dessa dor. Tão intensa que é. Então, você imagine a coroa de espinhos sendo colocada ali e vários espinhos pegando vários ramos desse nervo. Não, o grau de dor que Cristo teve. E aquela coroa de espinho fica com ele durante todo o processo. Então, não é só a colocação que vai causar dor. Então, cada movimentação, cada pancada que ele toma, que movimenta aquele espinho ali, que dá zona de novo nervo, que perfura mais. Então, tudo isso vai reagredindo, causando mais sofrimento para ele. Então, é uma coisa assim que imaginar já pensa ali. Agora imagine isso de forma real, né? Eu não sei se você já tomou uma pancada no cotovelo, aquele que fica. Então, aqui é uma dor de origem neuronal, né? Aquilo, então você vê que dói de forma muito intensa. Você para na hora que você não consegue nem mexer a mão quando você toma aquela pancada aqui no cotovelo. Então imagina aquilo o tempo todo, durante todo aquele processo, a partir daquele momento, né? Que Cristo vai sofrer. Então É tipo aquela pessoa que toma uma injeção e pega no nervo ciático. Pois é. Né? Você vai que a dor vai daqui de cima até embaixo, tem pessoa que trava, a pessoa não consegue andar. Então imagine que Cristo estava tendo naquele momento da coroação de espinhos. Tem alguma ligação com
dente, esse... O nervo trigêmeo ele inerva também o dente. É, Então, dor né? de dente é um... É um nervo inflamado? Que eu lembrei agora de um professor que eu tive de teologia, que ele fez uma cirurgia uma vez para fazer algum procedimento no dente, e rapaz, ele tinha que tomar daqueles remédios assim mais fortes para dor, e ele disse assim para a gente uma vez na sala de aula: olha, eu tenho vontade de me jogar Caramba. de tanta dor que eu sinto. A dor de dente é uma dor de origem neurológica, né? Tem um nervo, cada dentezinho ali tem um nervo. Por isso que tratar dente dói muito, porque ali é um nervo que está ali. Então, o nervo está aqui também no couro cabeludo. Quando o espinho pega, pode Nossa. lesionar esses ramos de nervo. Então, é uma dor realmente indescritível. Só quem tem que... E os romanos tinham noção disso? Que causaria essa dor, algo do tipo, será? Em relação à coroa de espinhos, eu não sei se foi a coisa mais direcionada a Cristo, porque ele era o rei dos judeus, né? Sim, sim. Então, ele fizeram a coroa justamente para sarcasticamente representar Sim, aquela questão do reinado de Cristo perante os judeus, né? Então, talvez tenha sido uma coisa somente para Cristo. Não sei se eles teriam conhecimento científico, assim, que é aquilo que causa dor, provavelmente tem, né? O coroa de espinhos ali, tudo, não nesse detalhe de nervo, mas que teriam noção do sofrimento, teria sim. Desde a Síria, né? Você vê que os assírios, eles faziam esse tipo de procedimento. O rei, por exemplo, Manassés, ele é amarrado com os braços para trás quando a Síria invade ali, né? Ele é amarrado com os braços para trás e eles colocam Sabe aquele negócio que coloca em boi, assim? Aquele... Sim. Prendem pelo nariz. Ele está com o braço amarrado para trás, ele está sendo arrastado por uma carroça com um gancho no nariz. Então, essa maldade humana é um negócio assim, terrível, que o ser humano é capaz de fazer. E com Cristo, então... A crucificação veio antes dos romanos, né? Já tinham, acho que na Pérsia já tinha. Ah, sim. Já vem de antes. Ali, voltando um pouquinho ao momento do flagelo, aqueles caras ali que o agrediram, eles eram especialistas nesse tipo de agressão, né? Tortura. Eles eram especialistas. Eram direcionados treinados para tortura, né? Para tortura. Sim. Então, uma vez que é colocada ali a coroa de espinhos, aí vai para o próximo passo, que já seria o momento em que a cruz... Aí vem o julgamento, né? E aí vem... Assim, imagine que Cristo foi açoitado com aquele flagelo que acaba ferindo todo o corpo, então todo o corpo cheio de chagas, coloca-se o manto nele, né? E depois aquele manto é retirado. Imagine o sangue seco, ali tudo colado. Se tira para colocar o outro manto para ser apresentado Pilatos, e é aquele momento que vai ser apresentado lá e vai escolher ele e o Barrabás. Então aquilo se tira, coloca outro manto. Então aquilo tudo que estava seco, é escarnecido de novo, volta a sangrar de novo, né? Mais sangramento, mais hipovolemia, piorando o choque que Cristo está desenvolvendo durante todo esse período, né? Essa perda de sangue, né? Isso, na descrição da carreira, nesse momento que vai tirar o manto, a coroa disso, é retirada e depois recolocada. Então, e aí ele vai para aquela questão, né? Cristo Barrabás, né? Então, qual o estado físico dele nesse momento? É irreconhecível, é um pura chagas. A Pilatos, aí a Bíblia fala, Pilatos quando viu Cristo, o que fizeram com o homem? Eu pedi para não era para matá-lo, né? Não era para... Então, o estado de Cristo é pura chagas, irreconhecível. Aí realmente ele, acho que quem visse, que não sabia que era Cristo ali, talvez não reconhecesse mesmo, né? E estava nesse tipo, e ainda ia carregar sua cruz até o Calvário. Então, imagina, a pessoa conseguir ainda fazer isso, realmente... Doutor Paulo, me diz uma coisa. Nós somos de uma raiz evangélica e o pessoal, muitas das vezes os católicos acham que a gente tem algum tipo de preconceito com a figura de Maria. Como a mãe do nosso Senhor Jesus enxerga esse momento do filho dela? Ver um filho nessa condição. Maria, aquela imagem, o livro fala, no momento que Cristo está sendo, com sua agonia lá, Maria sente no coração dela a agonia de Cristo, né? Então ela participa, a gente queria que ela participou, né? Todas as dores espiritualmente junto com Cristo, houve o sofrimento dela junto com Cristo todo esse período, né?
E aí eu assisto toda vez o filme da Paixão de Cristo, é aquele momento que Maria vai de encontro, e está na Bíblia isso, né? Vai de encontro ao seu filho e ele cai, né? Aquilo ali toda vez eu choro, né? É o momento do filme que eu sei que vai acontecer, Sim. acontece, mas quando eu vejo, já assisti umas 10 vezes, todo ano na Sexta-feira da Paixão, eu assisto, eu morro de chorar ali, cai lágrimas ali. Então, ela sofreu assim o tempo todo e sabia, e Maria tinha fé que ele ia ressuscitar. Porque se você for ver na Bíblia, todo mundo corre para ver que Cristo não estava na sepultura. Quem não corre para ver que Cristo não estava na sepultura? Sim, Maria não corre para ver que Cristo estava na sepultura, porque ela sabia que Cristo ia ressuscitar. Ela tinha fé. A igreja fala que é o momento que a igreja se reduziu a um ser humano só. Porque os apóstolos todos fugiram, todos ficaram desesperados, todo ninguém acreditava que Cristo ia ressuscitar, apesar de Cristo ter falado acho que três Tomé, vezes. ele teve que aparecer para Tomé Ele acreditar. e ele falou, ó, vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ó, vou morrer, e Pedro que nada, vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar. E ele morre e ninguém acredita que ele vai ressuscitar. Então você vê como os caras vindo, o cara fazendo milagre, ressuscitando morto, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo. Jairo, os caras vindo tudo, vai curando leproso, aí o cara falou o que aconteceu, os apóstolos, que nossa fé, como a nossa fé é pouca, né? E aí acontece isso, é a única que não vai é Maria. Então, disse que a igreja se reduziu a uma pessoa só naquele momento, né? Porque Uma nós pessoa somos que pais, manteve a né? fé. A gente ter uma visão dessa de um filho E aí nesse o nível de sofrimento dela, sofrimento deve ser chocante, deve ser doloroso. ela foi das poucas pessoas que ficou ela, Maria Madalena, né? Maria de Cleófas, se não me engano, e João, o apóstolo João, foi o único que ficou ali do lado o tempo todo aos pés de Cristo e acompanhando toda a paixão dele, né? Porque já é claro que Maria passaria a ser a mãe de João, João seria... naquele momento, né? Que ela entrega, e aí a gente queria que entregou a humanidade a Maria também, né? Como mãe. Mas realmente, como mãe ali, você imagina, né? E ela sabia que ali não é só o filho dela, é o próprio Deus. Ela sabia Deus. que era o próprio Deus, né? Que era o Senhor né? De todos, né? Então, para ela ainda tem esse agravante. Rapaz. E depois, assim, de todo esse estudo que você fez, esse mergulho profundo aí, qual o momento, assim, dessa história final de Jesus que mais impacta a sua vida? Desse sofrimento, assim, essa última noite, essa última semana, talvez? Qual o momento, assim, que mais te causa impacto ainda, mesmo depois de tanto tempo lendo, relendo, estudando, vai aqui e tal, pesquisa, o que ainda mexe contigo? Você falou de uma cena do filme que é muito forte. Esse momento que há esse encontro com Cristo e Maria realmente me impacta muito. A fé que ela tinha também impacta muito. Talvez ali do momento que Cristo, no ápice de seu sofrimento na cruz, ele ainda pede o perdão, né, das pessoas que o estavam crucificando. Né? Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Né? Então, aí eu me coloco ali, né? Cristo deve pedir ao Pai, perdoa esse miserável aí, que ele não está sabendo o que está fazendo, não. Né? Então, a gente tem que sempre se colocar, né? Que a gente fica, foram os judeus que não, foram os judeus que mataram Cristo, não, foi a gente, né? O nosso pecado. Todos nós flagelamos Cristo, né? Às vezes, todos os dias com o nosso pecado, a gente cospe em Cristo com o nosso pecado. Então, a gente está o tempo todo contribuindo para o que ele sofreu lá naquele período, né? E continua sofrendo hoje, que ela coloca na Catarina, né? De ver os pecados passados, presentes e o que iriam acontecer, né? Então, para Cristo, isso deve ser um martírio e a gente contribui para esse martírio, né? E isso aí me impactou muito, então me faz, assim, claro, pecador que eu sou, continuo pecando, mas me faz assim, ter um pouco mais de força para procurar não pecar mais, né? Perfeito. Né? Teve que operar as duas mãos.
Então, realmente, são dores intensas à medida que você vai se agravando tudo. Então, existia um prego ali que estava roçando Nossa. o tempo todo ali. Então, cada movimento, eu tenho que se movimentar para respirar, aí existia o atrito com o nervo que causava dor. A própria hora de elevação da cruz também deve Que ter parte gerado dele esse... é uma dor intensa, né? Então, a crucificação aí tem isso. E dos pés, a mesma coisa. Nos pés, ele juntou os dois pés, né? E aí tem a crucificação do pé, né? E aquela hastezinha de apoio, eu acredito que esse autor não tem aquilo não, diz que aquilo foi uma coisa que aconteceu posterior de forma artística. Acredito ter pregado diretamente na Na cruz, cruz. né? Teve a questão a região de onde ia, se eu não me engano, o braço esquerdo, eles marcaram errado. Tanto que no Santo Sudário tem Isso que eu queria saber. No sudário tem alguma referência tem, da posição dos furos? tem na mão, e tem a questão você vê que o Santo Sudário não aparece esse dedo. Aí o Pierre Barbet acredita que aquela lesão do nervo fez a retração do dedo e o dedo ficou atrás do punho. Já esse não, porque quando você fica com a mão em repouso, a sua mão fica assim. Então, quando houve a formação da imagem, né, ficou a imagem sobre outro, o dedo ficou em cima da palma da mão, não porque tem retraída. Então, você vê que no Santo Sudário não aparece o polegar de Cristo. Né? Então, você vê que até isso o cara tinha que imaginar Nossa, o cara para tinha não que pintar. ser Tinha genial. que ser genial, né? Então, acontecer isso, né? Então, mas esse aqui diz que o nervo você tem a retração inicial, mas depois ele voltaria para... Houve um deslocamento do Aí teve o ombro. deslocamento do ombro. Então, não conseguia o lugar que estava marcado para ser colocado o cravo, não estava no local exato. Então, acontece, aí a Catedrinete relata, e no Santo Sudário parece que realmente esse ombro está deslocado, né? Então, desloca para conseguir crucificar Fala Cristo qual ali. ombro foi? Eu acho que foi esquerdo. Esquerdo. Foi esquerdo. E aí, mais uma coisa, né? Então, é uma luxação. Sim. Uma luxação iatrogênica, né? Causada pelo homem. Né? A iatrogênica é do médico, é causada antropogênica, causada pelo homem ali para fazer isso. Então, mais dor intensa e ainda disso vai ficar pendurado, com o ombro luxado. Então, imagine isso aí. Então, tem essa questão da luxação e tem o prego no pé, né? E aí foi feito realmente deitado, e aí ele é levado à cruz, e aí começa a agonia, porque agora você está com a gravidade, né, pregado pelas mãos e pelos pés, tendo que lutar cada respiração. Para você respirar, você tem que usar o musculatura intercostal, né, contrair o diafragma, e aqui quando você está pendurado pelo braço, isso aí dificulta. E como está o coração nesse momento? Isso. O pulmão tá com aquelas contusões todas, lembrando que Cristo foi açoitado todo o caminho do Calvário até lá em cima, Sim. né? Então, pulmão, parte do seu pulmão cheio de líquido, né? A pleura, provavelmente com a efusão pleural que a gente fala, tanto que quando a gente vai falar isso, ele é perfurado sai água, por essa efusão, por esse líquido que se formou ali no pulmão devido aos açoites e à inflamação do trauma que a gente já discutiu aqui. Então não é algo místico, não, é pura ciência, né? Aquela água e sangue que sai do lado de Cristo é biológico também, né? Tem a questão espiritual, né? Que a igreja seja formada ali, mas tem a questão biológica. Que vai acontecer, a gente vai falar isso depois, né? Chegar lá. E então estava cheio de líquido no pulmão, e o coração é isso. O coração, assim, uma bomba de água, né? Para ejetar água precisa de quê? De água. Sim. Lembra que para estar perdendo líquido, então o coração está batendo, né, de forma com pouco sangue. Sim. Então, para ele manter um fluxo adequado para minimamente oxigenar e nutrir aquele corpo, ele precisava acelerar. Então, Sim. o coração estava extremamente acelerado. Tem uma média de quantos batimentos cardíacos, algo assim? Pode ter chegado a 140, 150, 160 batimentos por minuto, tranquilamente. Paciente chocado, eu cheguei a isso aí tranquilamente, né? E aí, batendo praticamente vazio, com pouco sangue, né? Com pouco sangue. E agora, ainda tem mais a questão de dor, de estresse físico, de tudo isso que está, além da perda de sangue, está tudo isso causando ele. No sol, né, exposto ao ambiente, sem roupa. Cristo foi crucificado nu, né? Colocam ali aquela parte cobrindo ele, questões de respeito mesmo. Cristo foi crucificado nu.
né? Soldados lançam sorte, né, para ver quem ficaria com Com a aquelas roupas. túnica dele, né? E com as roupas, suas vestes, então... E aí, desidratação. Se está nu, está exposto ao tempo, está exposto também à desidratação, mais exposto à desidratação. Então, existe dor ali da colação de espinho, dor dos nervos, né? Dos cravos na sua mão e no seu punho e dos pés, né? Dor do açoite que ele teve em todo aquele momento. Antes de ser crucificado, o manto dele foi retirado, mas uma vez aquelas chagas todas que estavam secas, grudadas, realmente se rasgam de novo, sangram de novo, dor dele. Então, o grau de sofrimento realmente foi um grau de sofrimento extremo, muito tenso, muito tenso. Caminhando aí para a parte, de repente, da morte ou das razões possíveis, o que a medicina teria para contribuir com a gente? Assim, quais seriam as prováveis causas? Esses dois autores que foram que mais escreveram foram o Pierre Barbet. Pierre Barbet foi feito até antes desse autor Zuribe. Ele acreditava que o que causou a morte de Cristo foi a asfixia. Né? Como eu falei, então a gente para respirar, a respiração é uma coisa mecânica mesmo, né? É diferença de pressão. Então quando o ar vai entrar no pulmão, a gente contrai o diafragma e contrai essa musculatura que fica entre as costelas. Então ele abre a caixa torácica, né? A caixa torácica aumenta. Quando você aumenta a caixa torácica, aquilo causa um vácuo, a pressão de fora aumenta, né? E a pressão de fora fica mais alta do que a pressão dentro da caixa torácica e o ar entra. Quando a gente expira, a gente relaxa essa musculatura, aí a pressão da caixa torácica aumenta e joga o ar para fora. Então, essa é a mecânica respiratória da gente. Então, a pessoa, quando está realmente crucificada tudo, aí o Pierre Barbet acredita que ele não conseguia fazer esses movimentos de respiração por causa da restrição da movimentação. E aí, Cristo, com o tempo, morreu asfixiado por essa dificuldade da respiração. Que o Zugib, ele refuta isso, e aí ele fez alguns experimentos em pessoas vivas, colocou na posição de crucificação, claro, não era pessoas sadias, né? Mas essas pessoas, elas mantinham a respiração, não tinham queda de saturação, não tinha sinais de asfixia, né? Então, o Zugib acaba refutando um pouquinho essa questão da asfixia. Outra teoria que tem se aventado é a questão de uma ruptura do coração, né? Então, a ruptura do coração, chamada de ruptura miocárdica, o músculo mesmo, ele rompe, o sangue sai do coração e a pessoa morre rapidamente, né? Aí o Zugib acredita que isso geralmente acontece, e aí eu sou cardiologista, quando o paciente infarta, essa ruptura é causada por uma necrose cardíaca. Essa necrose cardíaca, essa ruptura vai acontecer dias depois do infarto, por exemplo. Então, não deu tempo para todo esse processo acontecer, né? Teria que durar alguns dias. E entre a prisão de Cristo e a sua crucificação foi menos de 24 horas, né? Então, não acredita-se que tenha sido isso aí. Então, o que o Zugib coloca é justamente todo esse processo que a gente veio falando aqui, de desidratação, de agressão, sangramento, inflamação, perda de líquido do vaso, né? A coroação de espinho, mais sangramento. Então, isso tem causado uma perda progressiva de sangue e líquido de dentro dos vasos, que vai culminar no choque, chamamos de choque hipovolêmico, que vai levar à perda de oxigenação de órgãos e tecidos e culmina na morte de Cristo. Então, acredito que a morte de Cristo tenha sido, esse autor acredita que a morte de Cristo tenha sido mais por causa desse choque. E você acredita mais Eu como acho que é mais plausível, blinda as teorias aí, a questão mais plausível. Eu acho que pode ter tido algum grau de comprometimento respiratório, porque Cristo estava esgotado naquele momento, então, realmente esse esforço e essa força para conseguir respirar, ele talvez não tivesse a força de uma pessoa saudável, como no experimento, pode ter contribuído, mas a principal causa eu acho que ter sido esse choque mesmo. Entendeu? E aí acho que agora Cristo morre, né? Sim. E aí ele se entrega ao seu espírito e seu pai, e aí tem a questão da lança. Sim. Né? Então a lança, o que acontece? A lança foi do lado direito, né? Do corpo de Cristo, aí a gente acha que o coração fica do lado esquerdo, né? O coração fica no centro do peito, a ponta do coração que fica direcionada para o lado esquerdo. E aí eu falei o quê? Que durante o processo de flagelação, de agressão, então tem a própria agressão da caixa torácica. Isso pode causar inflamação para o lado da pleura, e aí pode extravasar líquido, não necessariamente sangue, mas líquido, né? Fusão pleural, então líquido claro.
a gente chama de citrino, né? Meio amarelado. E a própria inflamação do processo de trauma também contribui para isso aí. Então, a pleura, essa parte do pulmão, ficou cheia de líquido citrino, né? Água, entre aspas. E o coração fica aqui no centro. Aqui fica o átrio direito, né? Localizado do lado direito fica o átrio. Então, o que acredita-se é que a lança tenha perfurado o espaço entre uma costela e outra, perfurou o pulmão, perfurou esse átrio direito, e aí, na hora que sai a água que está no pulmão e o sangue que está dentro do átrio direito de Cristo. Então, sai água e sangue. Né? Então, essa seria a explicação, talvez, biológica dessa água e sangue que sai do lado direito de Cristo quando ele é perfurado com a lança. Né? Que bom. É, meu amigo. Dá um apertozinho. Dá um né? aperto e, assim, a imagem do Cristo crucificado é chocante, É né? muito forte. E as imagens realistas mesmo, porque tem umas imagens assim, mais artísticas, né? Então você tem as chagas principais ali, mas o Cristo chagado mesmo, que a gente vê algumas imagens realísticas. Existe algum impressionante. autor para recomendar para a gente poder ter uma referência dessa imagem? Na Bíblia, você bota aí Cristo chagado na internet, você vai ver. Tem Sim. imagem, inclusive É o próprio filme, né? O Mel Na Gibson, Paixão, ele foi bem realista. bem Ele quis ser bem realista, né? realista. Ele quis ser bem realista mesmo. Tanto que foi uma polêmica arretada, porque Sim. os judeus ficaram irritadíssimos, porque ele colocou ali os judeus, e não foi judeu, todo mundo crucificou Cristo, Sim, né? Mas sim. no filme, assim, pessoas que talvez não tenham esse conhecimento espiritual, teológico, colocam a culpa nos judeus, né? Então, os judeus ficaram muito irritados aí e realmente criou uma polêmica muito grande, porque foi muito realista ali. Muita gente passou mal, né? Muita gente passou mal mesmo no cinema, tem que ser saído, socorrido, porque Sim. foi cenas muito fortes, né? E realmente é. Eu me recordo até hoje da primeira vez que eu vi. Eu fiquei assim em choque também. É chocante. Por mais que eu já fosse adulto, assim, Sim. mas Não espera, aquilo, né? Não espera aquela... Realmente é uma... você lê o relato, você sabe que realmente foi um sofrimento extraordinário, mas ao mesmo tempo, quando você se depara com a cena, A imagem... uma coisa é aquilo que você fica alimentando na sua cabeça, outra coisa é aquilo que você está enxergando ali, né? Você começa de fato a ver, não é só um pensamento na sua cabeça. E aí é o que vem. E o filme resumiu o sofrimento dele. Sim. Porque o sofrimento no livro quando ele vai para Herodes, ele, que tá te conhecendo agora, ele é jogado e arrastado tipo numa vala de esgoto, né? Certo. Vamos lá. Crucificação, morte de Cristo. Qual o próximo ato? Aí ele é retirado, né? Aí José de Arimateia, se não me engano, né? Pede a Pilatos para que ele possa embalsamar o corpo, tudo. Então ele é embalsamado, né? Retirado, provavelmente lavado ali e colocado no túmulo, né? Sim. Aí foi colocado no túmulo e aí, para nossa salvação, ele No terceiro ressuscita. dia. No terceiro dia ele ressuscita. E aí eu acredito que aquele sudário de Turim realmente a testemunha que a gente tem de todo esse processo, tanto da morte como da ressurreição, porque a imagem, acredita que uma das teorias da imagem é que no momento da ressurreição de Cristo, existe uma energia tão intensa ali, né, que criou, intensa e rápida. Então, naquele momento foi que formou a imagem, porque não foi pintura, não tem elemento de pintura ali, não tem pincel ali. Então a imagem até hoje não se sabe como se foi. Existem teorias, não se sabe formar. Uma das coisas é uma energia, uma radiação intensa naquele momento que formou aquela imagem, onde não tinha sangue. A radiação foi tão rápida, intensa e rápida que não conseguiu penetrar onde tinha sangue, só penetrava na superfície da fibra onde tinha contato do corpo com a imagem. Até porque no momento da morte de Cristo houve fenômenos naturais, né? Sim. Houve terremotos, né? Houve um eclipse, né? Um eclipse. E realmente foi comprovado. O céu escureceu, a Bíblia vai descrever que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, terremoto, você tem também ali pessoas que ressuscitaram. Então, assim, de na fato, ressurreição. houve uma energia, uma carga energética ali. E o Dick Avisa recebeu dois Então, raios. raios, Duas verdade. vezes. Isso. O raio não cai duas vezes no mesmo lugar, cai duas vezes no mesmo Fala lugar. isso com o Dick Avisa, né?
Então você vê que existe, inclusive, eu acredito que você tem influência espiritual. De cabeça o padre morre de pneumonia, né, fazendo o filme, né? Assim, doutor Paulo, 2026, o que você acha assim que a maioria dos cristãos não percebem ou não sabem dessa crucificação de Cristo, da paixão de Cristo? Eu acho que é isso, tem uma visão meio que romantizada, né? Romantizada, que Cristo morreu por nós, a gente tem que adorar porque Cristo. Mas talvez não tenha compreendido realmente o que Cristo precisou fazer, o que o próprio Deus, Pai, mandando seu Filho, né, para a gente, para nos salvar, e o grau de sofrimento que ele quis passar, porque só um sacrifício de um Deus poderia perdoar os nossos pecados contra um Deus, né? E aí, o que ele precisou passar, comprar com seu próprio sangue a nossa salvação, entre aspas, comprar entre aspas, né? O nosso de salvação. Eu acho que as pessoas não têm essa noção do sacrifício e aí fica, Deus salva todo mundo, Deus é misericordioso, Deus fez esse esforço todo para você, você não pode fazer esse mínimo de esforço para procurar se aproximar dele, ter a visão dele face a face. Você não vai fazer esforço nenhum para ter isso, né? Você acha que o esforço dele foi em vão, você continuar pecando de ser que você está pecando, de viver na vida que você está vivendo, né? E o Deus é só misericordioso, não existe a justiça divina. Então, Deus, para ser perfeito, ele tem que ser perfeitamente misericordioso, perfeitamente justo. Justo. Né? Então, se ele é perfeitamente justo, ele não pode aceitar que você viva a vida conhecendo o caminho correto e vivendo a vida que você vive. Né? É a coisa que a gente vivia antes, né? Isso aqui, a religião, isso aqui presta para mim, isso aqui eu vou seguir. Isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não vou seguir. Você pode até não usar, aí que eu falo, que eu sempre, o padre Paulo Ricardo, ele falava, eu ouvia, tomava chicotada, dizia, meu Deus do céu, e eu sabia que, mas eu nunca discutia, a Bíblia está errada, Cristo está errado, o padre está errado. Não, o que está errado sou eu. Se eu não tenho força para conseguir vencer aquela situação, aquele pecado, peça ajuda, peça a Cristo, a graça divina que ele te dá. Né? Então, é isso. Então, se ele veio, sofreu aquilo tudo para nos salvar, então ele quer sua salvação. Né? Agora, você tem o livre-arbítrio de procurá-la. Então, não espere que também ele fique o tempo todo, né, te perdoando se você não quer o perdão. Quem quer o perdão tem que procurar um perdão. Se você não está procurando perdão, é que você não quer ser perdoado. A paixão de Cristo, ela destrói a teologia da prosperidade. Porque a pessoa procura Cristo por benefícios, né? E o que nós falamos, qual o benefício que Pedro teve? Ser crucificado de cabeça para baixo, né? Então, assim, desmonta uma linha teológica total, porque o texto bíblico diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se desfez da divindade dele, né? Fez para isso, né? Deus nos fez para adorá-lo face a face na vida eterna, né? Na eternidade. Então, é que Santo Agostinho sempre falava, né? E tá junto, né? Santo Agostinho falava, procurei, não sei se foi essa palavra, procurei e não te encontrava, e você estava aqui, junto de mim, dentro de mim, e não te achava, né? Então, Cristo está aqui, está junto de você. Basta você, o padre Fausto fala, né, que a graça, Cristo está o tempo todo como estendida ali. O que você tem que fazer é estender sua mão para agarrar a mão dele. Você não vai fazer esse esforço de estender sua mão? Esse esforço você não quer fazer? Isso é um ponto interessante. Talvez fosse uma discussão para um outro momento, mas assim, como compreender, né, essa questão, então, da atuação das obras dentro de um concerto que existe onde somos salvos pela graça, mediante a fé, né? Como que as obras corroboram com essa história da salvação pela graça? Acho que é uma temática bem interessante essa daí. Muito boa. Para se conversar. Porque eu penso dessa mesma forma, tá? Eu penso dessa mesma forma. Deus concede a graça e uma vez que eu fui alcançado pela graça de Deus por meio de Cristo Jesus, aí eu sou levado a uma vida diferente. Eu não posso receber a graça e viver do mesmo jeito, senão não é graça. Né? Exatamente, senão não é graça. Aí é outra coisa. A gente pode botar outro nome, mas graça, de fato, é um benefício que Deus dá. Agora,
o preço foi pago e foi alto. Rapaz, muito a alto. morte. Olha o que a gente acabou de conversar aqui até Sim. agora. O preço foi altíssimo. Então, como que eu respondo a isso que foi feito por mim? Isso. E assim, a cada fala de Dr. Paulo, assim, o cérebro da gente reproduz a imagem. Sim. Você vê a cena, né? Então, assim, é chocante. Eu saio daqui hoje impactado com a imagem do Cristo crucificado e o cérebro vai. Na apresentação é legal porque eu peguei as cenas da Paixão de Cristo e a cada passagem dele botava a cena. Então a pessoa Sim. criava a imagem, né? Criava aquela imagem visual e aí eu adentrava nos detalhes médicos ali. Então Uhum. você juntava as duas coisas. Realmente é isso aí. A gente não imagina, a gente tem uma noção, mas não imagina o grau de sofrimento. Quando a gente explica o grau de sofrimento do ponto de vista biológico que Cristo sofreu ali, se te impacta muito mais. Então, se você realmente não quer retribuir minimamente esse sacrifício que ele teve por gente, aí a pergunta é que você é merecedor do céu? E olha que ele nem pede muito, né? Não, ele pega. Você pega os 10 mandamentos, é o mínimo ali para você ser uma pessoa, você não precisa nem acreditar, mas é o mínimo para você ser uma, talvez assim, a pessoa até, não vai ter, talvez o primeiro mandamento, não tem o primeiro mandamento, para ele não se ele é realmente ateu. Né? Mas o resto é assim, uma pessoa de boa índole tem que respeitar a Perfeito. maioria dos 10 mandamentos Perfeito. ali, entendeu? Então não é, mas o homem foi tão Obstinado ao pecado, né? obstinado, corrompido, né? Pelo pecado. E ali, Em obras, ela é morta, né? essa é a morte. Aí carta de Tiago. 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 Então, não dá só pela fé. Isso, aí acredito, tem gente que acredita. Eu acredito que tem que ter obra também. Primeiro, fé. E sem fé você não faz boas obras, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, mas em contrapartida, essa crença em Deus, ela me leva a uma vida diferente do que eu tinha, né? Isso eu vi pessoalmente, né? Isso aí realmente. Meu processo de conversão, né? Com o processo, quando eu medida que foi me converter, eu fui mudando muito das minhas atitudes, né? Então, realmente, acho que uma conversão verdadeira é uma coisa que é inata, não dá para separar. Você não consegue só ficar na palavra, né? Eu tenho fé e continuar com a vida que você estava. Você realmente tem que ter. A própria palavra conversão pressupõe isso, né? Que haja mudança. É uma conversão. Você está indo para um lado, você vai arrastar para o outro, né? Isso, não dá. É inerente. É uma coisa uma coisa ligada à outra. A verdadeira conversão tem que ter obra associada. Não é uma verdadeira conversão. Não sei se o William vai ter mais alguma pergunta, mas talvez a minha última, doutor Paulo, seria o seguinte: qual seria a sua mensagem final, então, para esses nossos telespectadores que estão ouvintes? Eu não sei nem o nome que se dá para essa turma que está assistindo num podcast como esse. Não sei se é telespectador, se é ouvinte, eu não sei como é que a Vai gente estar no fala. Spotify, vai estar no YouTube. Então, serve para tudo, né? Todos. Só tudo. No português. Exato. Então, dentro disso, qual que seria a sua mensagem assim final para essa turma que vai estar vendo agora, daqui a um ano, daqui a, sei lá, quando encontrar esse episódio aí na rede? O que você teria para deixar para essas pessoas? É isso. É um Deus de um amor divino, né? Um amor perfeito, né? Que se sacrificou e que quis nos salvar por preço muito grande, com sua própria morte. Então, se ele fez isso, né, com esse amor divino, eu acho que a gente não dá para desperdiçar. Né? Isso aí é uma coisa que não dá para desperdiçar. Né? E aí minha esposa fala, né, o que são, às vezes, talvez você tenha aqui 70 anos, 80 anos, talvez de prazeres terrenos aqui, porque é 70 anos, 80 anos, e face da eternidade. Uhum. Né? Então você tem talvez um prazer terreno, efêmero, que não dura muito agora, né? E aí você não vai ter a felicidade eterna, né? Você vai preferir a danação eterna. Então, Deus sabendo que é sumamente bom e sabendo que é bom pra gente, dele que sacrificar, mostrou o caminho, eu sou o caminho, a luz, a verdade e a vida, né? Então ele mostrou esse caminho, quis revelar esse caminho pra gente, então não desperdice essa luz, esse caminho, essa verdade, porque a felicidade aí é certa. A felicidade eterna é certa. Então, seria esse caminho. Muito bom. A nossa produção trouxe
um presentinho útil. Pedir nosso produtor aqui, Caio. Obrigado. É uma literatura, que eu já sei até qual literatura é. Eu acho que Rodrigo e Rafaela estão ganhando alguma porcentagem em cima desse livro Não, aí. é? Não tem condições, é o 4º episódio. Acertei. Eu já tô lendo, inclusive, Tá vendo? viu? Eu já tô lendo. É o 4º episódio que eles dão o mesmo livro, eles estão com alguma porcentagem em cima disso daí. Brincadeira. Mas o nome já é bastante sugestivo, né? Mostra aqui pra câmera. Mostra ali pra câmera. Aqui? Um livro, assim, bem devocional, muito bacana. Leitura boa, prazerosa. Muito Ótimo. bom. Aí, Eu gosto de ler, então. espero que Beleza. seja Vai gostar, vai gostar. útil, né? Sempre é. E assim, eu queria agradecer a tua presença, a disponibilidade desde o primeiro contato que a gente teve ali. E Sempre à disposição. Pastor Hudson também, que no primeiro episódio teve um momento ali no final que o pessoal falou assim, não, você vai apresentar com a gente. Então, assim, as coisas cooperaram para a gente estar aqui nesse momento. Eu queria agradecer vocês. Cara, eu tô aqui extasiado com esse Até episódio. quebrado o paradigma, né? Quebramos mais um paradigma. E é legal, sentamos numa mesa para conversar, um adventista, um protestante. Um Eu não desigrejado. sei você se considera mais um desigrejado hoje? Não. Eu sou pentecostal demais para os reformados e reformado demais para os pentecostais. E um católico, a gente pode se sentar à mesa e ter uma conversa saudável como essa, né? Que nos remete ao Cristo, Sim. que aí, independente da nossa denominação, é uma crença que todos nós temos, Perfeito. nesse Senhor e Salvador que veio, que se entregou por nós, né? Isso aí. Não, mas esse é o objetivo, né? Todos somos irmãos, né? Sim. Em Cristo. Então, a gente tá aqui, o amor ao próximo é o amor a Cristo. Então, E para finalizar, queria falar assim para todos aqueles que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, para seguir as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, Instagram do Dr. Paulo, tem algum o Instagram? sobrenome é difícil. Lerry Andrade, Leahy Andrade, @yahoo.com.br. Pastor Hudson, Eu tô até procurando aqui, rapaz, que sabe que eu não decoro esse tipo de coisa? Qual que é o meu arroba? É pr.hudson_Uchoa. Uchoa, U-C-H-O-A. @Lerry Andrade, é isso aí. Eu botei meu e-mail. @Lerry Andrade, Leahy Andrade. perfeito. Vocês vão achar a gente. Sigam o Paradigma Podcast. Dr. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Pastorzão. Tamo junto sempre. E Deus abençoe a todos. Amém. Até o próximo episódio. Um abraço para todos. Até mais. Valeu.